Yo, Geeks, tudo em cima? A saga do Isou finalmente terminou em To Be Hero X, mas parece que tudo está apenas começando, né? Como nós estamos vindo do futuro para o passado na história de To Be Hero X, teremos ainda mais informações sobre o Isou e também sobre tudo que aconteceu na grande tragédia. Mas que grande tragédia é essa, LP? Essa tragédia conta como o Isou se tornou essa figura lendária. Como ele conseguiu tanta confiança para se tornar uma lenda, mesmo estando agora fora do top 10 dos heróis. É o que vamos discutir depois da vinheta. Antes da estreia de To Be Hero X, a produção ali, a base relacionada ali à animação, acabou entregando para nós alguns trailers sobre a animação, né? Alguns trailers sobre cada um dos personagens para contar um pouquinho mais sobre ele. E nós tivemos um trailer sobre o Isou, e eu não queria trazer muito sobre esse trailer, porque senão provavelmente tomaríamos muitos spoilers. Mas vira e mexe nas nossas análises que a gente estava destrinchando os episódios, a gente estava comentando sobre o trailer do Isou por aqui, porque esse trailer ele é extremamente importante para a gente entender um pouco mais sobre as perspectivas para o personagem. E a questão mais importante é que quando nós começamos aqui a assistir o trailer, nós observamos este herói. Parece ali quase como se fosse, parece um pouco como o Shazam, né? Um Shazam ali, mais uma figura com cabelo cortado e tudo mais, mas dá para ver realmente que se trata de um super-herói. E dá a entender que é um herói que cai ali no intuito de uma corrupção. Ele se corrompe, ele tem uma queda, ele dá ali, ocasiona alguma espécie de massacre. Mas o mais interessante é esse portal aqui e também a região um pouco ali parecida com a China, né? Uma figura realmente focada ali no universo chinês ou até mesmo japonês ali da trama. Aqui nós começamos a ver esses portais, né? Algumas caracterizações relacionadas aqui que supostamente parecem pertencer ali ao próprio personagem ou pessoas próximas a ele, porque como nós estamos voltando, né? Nós estamos indo do futuro para o passado, provavelmente a saga de To Be Hero X vai acabar com ele lutando aqui, talvez contra o Isou ou até mesmo outros personagens. Mas o fato é que tudo que leva a crer no trailer é que ele lutou contra o Isou no combate mediante para entendermos o que realmente aconteceu. E como nós observamos, essa é a forma dele quando ele está lutando contra o Isou. Então ele se corrompe, ele acaba tendo ali essa base sangrenta aqui, acontece alguma coisa que ele fica dessa forma, aí depois tem mais sangue, até mesmo ali o seu traje acaba sendo mudado, né? Não sei se ele acaba matando mais pessoas, e aí ele se corrompe e acaba assumindo essa forma maluca aqui. E uma forma maluca para você ajudar nesse vídeo, e não é tão maluca assim, é só você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Você pode ajudar a gente a engajar os nossos conteúdos comentando também aqui no canal, e é claro, você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar a sua teoria, mandar aí a sua opinião com um valeu. Isso já fortalece os conteúdos do canal do Geek Brasil pra caramba. Então continue a nos acompanhar e fortalecer ainda mais os nossos vídeos por aqui. Aí nós temos aqui uma base de um eclipse, né? Um eclipse tá rolando ali no trailer. E aqui nós temos algumas orbes em volta do personagem. Essas orbes, a gente vai observar depois, que são os poderes ali deste personagem. Vou falar sobre o nome dele daqui a pouco. E essas orbes é o que ele acaba controlando, né? Ele meio que tipo assim controla ali essas habilidades. De repente, então nós vemos o Isou, né? A gente acompanha ali o Isou com o seu traje que ele já estava usando no combate ali, que ele usou no combate contra o Yang, né? Que ele ficou usando essa armadura por um bom tempo ali no campo de batalha. E aí nós então temos esse memorial, né? Do que aconteceu ali no dia. Lembrando, parece que o memorial até mesmo remete um pouquinho ali ao uniforme deste personagem, né? Remete ali ao uniforme desse personagem. E no memorial nós temos os nomes de todas as vítimas que morreram na tragédia que foi direcionada ali por esse personagem. Que a gente consegue ver aqui vários nomes descritos e como o Isou realmente sentia ali as dores
das vítimas dessa batalha, desse combate. E aí nós então vemos aqui um momento, né, em que tanto o Isou tá sentindo, ele tá ainda no presente, mas ele tá se relembrando do que aconteceu, sobre o massacre que realmente foi ocasionado neste lugar. Vocês podem ver aqui, ó, tem fogo para tudo quanto é lado, tem algumas espadas, estacas aqui, e a gente consegue ver pessoas mortas por todos os lados, né? O Isou, ele tá voltando para aquele momento com a atitude dessa época, né? Com a atitude ali do presente, na qual a gente acompanha a batalha contra o Yang, o que fortalece a ideia de que o personagem realmente está... Por isso que gera um pouco de confusão sobre o que está acontecendo, mas esse momento é só o Isou se lembrando ali da batalha, do combate, dos momentos antes ali do combate contra ali este personagem. E aí nós observamos uma espécie de culto, uma espécie de adoração, uma espécie de veneração para esse personagem, e supostamente, ó, dá a entender que essas pessoas que adoravam ali este personagem foram mortos ali por ele, né? Tipo assim, então, tipo, a base da confiança, poderes, pode levar ali a uma espécie de idolatria. Olha, uma temática interessante para onde o Be Hero X tá caminhando, hein? Tá uma coisa bem legal aqui para saber, ou para até mesmo observar para onde o Be Hero X está indo ali com essa base de confiança sobre os personagens. Essa é uma parte também interessante aqui sobre o trailer, porque nós observamos 4 personagens, e aqui, ó, é mais um ponto relacionado ali ao eclipse, né? A lua sendo tampada ali, o sol sendo tampado ali pela lua, e nós então observamos os heróis aqui sendo censurados, né? Não iam mostrar quais heróis morreram, mas todos esses heróis provavelmente foram mortos também por esse personagem que matou ali os seus seguidores e também executou estes heróis e deixou eles ali pendurados para realmente causar a revolta ou gerar a revolta nos demais. A gente então observa o Isou vendo ali o massacre, né? Ele ainda com as memórias, né? Com a roupa aqui do presente, se lembrando de todo o massacre que havia acontecido. Aqui, eu acredito que seja o Isou. Eu acredito que seja o Isou verdadeiro, a performance do personagem. E aqui a gente tem, ó, a caracterização dele e tudo mais. A gente não sabe que personagem que é esse. Nós não vimos o Isou. Então eu acredito que possa ser realmente o Isou ali que acabou sobrevivendo, ou até mesmo tentando lutar no final do combate, ou saindo até mesmo do combate, ó, visto as estacas e até mesmo ali as partes sangrentas do combate. Então pode até ser ali um pouco sobre a forma do Isou antes de lutar contra ali o Yang. Então nós temos aqui o eclipse, né, acontecendo, né, ali a lua entrando na frente do sol, e quando a lua entra na frente do sol, a gente observa todo o caos acontecendo naquele mural, nesse mural realmente que levou, né? Aqui a gente tem aquele personagem, nós então temos aqui a lua, o eclipse, todas as pessoas sendo mortas, e nós então temos a revelação do nome desse personagem, e o seu nome é Zero, ou Zero, né? O seu nome ali seria Zero, e desta forma ele é um dos primeiros heróis, pelo que consta, ele é o primeiro herói, ou um dos primeiros heróis ali de To Be Hero X, e até mesmo ali tem essa separação entre redes sociais, seitas, confiança, as pessoas realmente vão passando a sua confiança ali, e provavelmente foi daí que acabou nascendo as habilidades do Zero. Nós observamos ali o questionamento, acredito que seja ali do Isou fazendo ali para o Zero sobre por que ele fez, por que ele executou este massacre. Ele tá colocando a mão ali no memorial das vítimas e ele quer saber por que o massacre foi realmente ocasionado, mas nada é dito. O que é interessante, olha só, é que no momento do trailer que a gente tá observando essa cena, nós temos uma transição entre o Isou do presente e esse Isou que está com este uniforme. Esse Isou, ele tem raios azuis. Lembrando que o raio do Yang, ele é ciano, né? Ele tem uma cor ali meio ciana. E o raio atual do presente ali do Isou, ele é rosado. Ele tem ali uma caracterização rosada. É claro que a produção não iria revelar o raio rosado neste exato momento, porque senão ia já marcar a diferença entre os personagens, tentar entender, ia realmente ali entregar o plot, mas passa a impressão que a habilidade ali do Isou muda conforme ele utiliza o corte
do trovão, conforme ele usa o corte do trovão. Repare só, porque quando ele vai lutar ali contra o Zero, a principal característica do personagem é o verde, mas ele também tem muito rosa em seu corpo, né? Muitas formas, muitas características rosadas ali em seu corpo. E aí o que acontece? A porradaria começa, a gente observa ali as habilidades do próprio Zero, até mesmo o verde ciano também tá aqui muito claro, muito forte no personagem, o que já demarcava realmente ali a forma de como o personagem poderia lutar contra o Yang totalmente, né? E seria a cor que rivalizaria com o Stou. A gente observa os orbes, ele manipulando os orbes, e os orbes eles são explosivos, né? Eles são tipo assim, eles meio que tipo onde pega, explode ou tipo pulveriza, né? Então acaba meio que tipo assim, dá pra ver que existe uma distorção aqui do espaço também, os orbes meio que tipo vão se contraindo ou vão meio que se expandindo e assim explodem ali as coisas, tentando pegar o Stou de tudo quanto é jeito. Aqui ó, mais destaque aqui sobre a parte rosada, como eu falei pra vocês ali do personagem, ele um pouco assustado, depois ele fica realmente empolgado aqui sobre o que estava acontecendo. Aí temos a porradaria, mais uma vez o raio azulado aqui do Stou, diferente do raio rosado que ele vai usar no presente. Aí nós temos aqui essa mudança, essa transição, esse glitch bem legal que acontece entre o Zero antes da corrupção e depois o Zero corrupto, né? Ele rindo, debochando ali da cara ali do Stou. Nós também temos ali a formação da batalha, do combate entre os personagens. As pessoas então começam a questionar quem pode derrotar ali o Zero, né? Quem pode derrotar ele de uma forma realmente... que ele acabou com 4 heróis, né? Ele destruiu vários heróis. Então eles ficam se questionando quem pode vencê-lo, quem pode realmente acabar com o personagem. Assim nós observamos ali mais ali dos poderes, né? O Zero ele tenta usar 3 orbes ali contra o Stou, né? Ele tenta realmente segura ali o Stou e tenta jogar as 3 orbes para cima do personagem, mas ele consegue desviar. Quando ele vai ali para trás, ele começa a ouvir as pessoas dizendo, né, de que todos contam com ele, todos contam ali com o Stou, todos estão contando com você, Stou. Então, tipo assim, já começa a aumentar a confiança do personagem. Quando todos estão contando com ele, já demarca que todos estão apoiando e confiando ali no Stou. Assim, nós observamos o personagem então acumulando poder, né? A gente começa a ver aqui mais raios azuis e assim a gente vê também a base ali do Zero já criando uma outra habilidade, um novo poder, mais ali orbes esmagadores que ele iria realmente jogar, e dessa forma o Stou começa a chamar ali pelo corte do trovão, só que executado de uma forma diferente. E aí nós temos uma frase, né, que ele começa a dizer que heróis são aqueles que conquistam a confiança das pessoas. Não sei se é a voz ali do Zero ou se é a voz do Stou, mas a fala vale para os dois, né? E quando ele levanta a mão, nós observamos o mesmo buraco ali, né, ali no céu que acabou sendo criado na batalha contra o Yang, só que ele invocando um raio azul, né, invocando ali um raio azul, e assim a gente tem a fala, o Stou usando, aplicando o golpe, só que diferente do ataque que ele pega ali, que ele puxa o raio e joga contra o Yang, ele praticamente abraça uma espada de raio, né? Dá pra ver ele abraçando essa espada de raio e vem ali pra atacar o Zero, ele vem realmente pra atacar o personagem. E aí durante o confronto nós observamos a fala final ali entre o Stou contra também o Zero. E a gente observa ali a frase dizendo o seguinte, né, para complementar a última frase que ele havia falado, né, de que os heróis são aqueles que conseguem conquistar a confiança das pessoas, mas ao mesmo tempo pagam o preço que isso acarreta, né? A forma como isso acaba sendo um preço muito caro. Então a gente observa um quadro bem interessante, né? A mesma expressão, a mesma fisionomia. A gente observa o Zero com aquela cara realmente de que havia chegado para salvar as pessoas, para ser o herói, e é quase a mesma expressão, só mudando a posição da mão, ele realmente se torna um vilão, né? É um preço muito caro aqui que foi ocasionado, e aí o Stou acaba pegando ali essa espada ou essa estrela para atacar ali a forma como o Zero está. Estrela, o que a gente falou, né? A gente falou no vídeo de quarta-feira sobre as estrelas, sobre essa fissão nuclear que o Stou pode ter. A gente pode ter visto ali que os raios dele podem ter mudado
para Rosa depois que ele absorveu, né? Pôde até mesmo absorver ali o Zero na batalha de 34 anos atrás, em relação à timeline do Yang. Então talvez realmente tenha acontecido isso, talvez realmente tenha rolado de que o Isou tenha absorvido ali também os poderes e as habilidades ali da forma como o Zero era. Por isso talvez ele nunca mais mostrou o seu rosto, não podia mais mostrar o seu rosto, porque agora ele portava o corpo do seu antigo companheiro, o corpo ali do Zero, um dos caras que era um herói. E a forma realmente como ele está na frente do mural, né? Ele está ali no mural, ele começa a pensar no mural, e aí ele começa a ver ali o Yang, né? Já era um percurso ali, uma forma de como ele iria lutar contra o Yang, e assim a gente observa o confronto e o combate entre os dois. A gente vê ali o Yang aparecendo, se manifestando, nós temos ali as questões sendo colocadas na mesa, né? A forma como sobre todas essas ideias, e assim que os heróis precisam pagar o preço, eles precisam pagar o preço para realmente resolver todas essas situações, e definitivamente o Yang desaparece. Bom, de tudo que eu falei até agora, pra gente fechar sobre o que eu entendi, parece que a Spotlight, eu não sei como que tá sendo traduzido ali, essa organização que mexe com o medo. Essa organização, ela já está fazendo seus movimentos ou criando os seus primeiros experimentos desde aquela época, desde a época do embate ali. Provavelmente foi o que acarretou toda essa desgraça com o Zero. Dá pra ver na fisionomia do Zero algumas características parecidas com o que o Iluminismo teve, né? E ao mesmo tempo o chefe do Lin. Essas características mais escuras, mais dark, relacionadas ali ao medo e essa distorção até mesmo da face heróica do Zero. Só que uma coisa é você pegar uma bucha de canhão, pegar ali os poderes relacionados ali, essas buchas de canhão, pegar os poderes da Spotlight. Outra coisa é um herói absurdo em confiança pegar. Então já marca realmente que o estrago deveria ser marcado e estratégico de uma forma realmente absurda para este personagem. Bom, para mim, para com que o Isou se tornasse realmente, e fica bem claro, eu acho que através, depois que você presta atenção nesse trailer, para mim fica um pouco claro que o Isou, ele acaba se tornando o maior herói de todos os tempos depois da derrota ali do Zero, chegando até mesmo na posição número 1. Mas, como a gente pode observar na saga ali do Yang, ele não quer isso. Ele não quer ser o maior herói de todos os tempos. Ele não quer ter ali, estar na posição número 1. Ele só quer ajudar as pessoas. Essa é a questão. Ele não quer estar no top 10. Ele acaba sempre deixando pra lá e as pessoas passam a procurar outros para confiar, o que faz ele até mesmo sair ali do top 10. Pelo menos essa é a minha visão. Então ele derrota ali, começando, né? Ele começa a lutar contra o Zero, ganha a confiança de todos, atinge a posição número 1 com um poder implacável para conseguir derrotar ali o Zero. Assim ele chega na posição número 1, mas ele vai caindo de posição porque ele não se importa como rank, ele não se importa. Definitivamente não é isso que ele quer numa figura heróica, de uma situação heróica. Então ele começa a cair posições até sair fora do rank 10. Então começa o plano ali do Yang, do tio da raspadinha, para trazê-lo de volta ao top 10, ou pelo menos trazer algum Isou para o topo, da forma como ele estava focando em trazer o Isou verdadeiro, ou pelo menos o Yang na caracterização e na forma do Isou. Bom, pelo menos foi o que eu consegui entender aqui sobre essa batalha do Isou e também contra o Zero. Essa batalha provavelmente vai ser extremamente crucial e importante, visto que o Zero ainda aparece no trailer, quando o número 1 tá lá, ó, talando os dedos pra caramba, pra tudo quanto é lado, e ele aparece em uma das transições da Open atual de To Be Hero X. E vocês, o que vocês entenderam sobre esse trailer? Tem mais algumas caracterizações que vocês já conseguiram identificar? Tem algumas ideias realmente que o Isou pode ser o herói número 1, era o herói número 1, nunca foi o herói número 1? Deixa aqui nos comentários pra gente debater e discutir ainda mais sobre esse assunto. Tem muita coisa legal pra gente falar de To Be Hero X. Cara, a produção tá de parabéns porque conteúdo é o que não falta.